Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês, finalmente, eu não acredito que eu vou falar isso daqui, vamos analisar, vamos fazer uma crítica dos dois primeiros episódios de Percy Jackson e os Olimpianos, a nova série aí do Disney Plus, que cara, eles já chegaram com os dois pés na porta, entendeu? Com certeza vai ser uma das grandes apostas da Disney e eu vou te falar que tem tudo pra dar certo. Avisando aqui, gente, que este é um review, né, é uma crítica com spoiler, tá? Então se você não assistiu ainda o episódio, pausa um pouquinho, vai lá assistir e depois você volta pra esse vídeo. Antes de eu começar o vídeo de hoje, eu vou pedir pra você, por favor, se inscrever aqui no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de Percy Jackson também, né, que tava muito ansioso pra série. E bora lá pro vídeo de hoje. Eu vou começar primeiro falando do episódio 1 e depois a gente vai pro episódio 2, tá bom? Cara, eu acho que uma das melhores coisas, assim, sobre essa adaptação de Percy Jackson é que eles estão bastante focados em mostrar para as pessoas como é que tudo ali no universo de Percy Jackson funciona. Eles às vezes não vão se dedicar num tempo ali para poder explicar, sabe, num diálogo, alguém explicando tintim por tintim para você como é que funciona. Eles estão preocupados em demonstrar isso para você. E isso para mim é um ponto muito positivo, porque uma coisa que muitas vezes as pessoas não levam em consideração, gente, é que para você fazer uma adaptação, não é você fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Não é quanto mais idêntico ao livro, melhor. Não, não é bem assim. Num livro, você tem possibilidades diferentes de retratar uma história e logo a gente vai aprofundar um pouco nesse quesito, mas no livro você tem algumas coisas que dá pra você fazer, né? Por exemplo, você tem como mostrar pensamentos, sabe? Insegurança que passa na mente do personagem, esse tipo de coisa. Só que numa série, você muito provavelmente não vai fazer isso. Você não vai colocar toda a narração do livro lá em primeira pessoa, na cabeça do personagem e pronto. Não, não é bem assim. Numa série, é um material audiovisual, então você tem que mostrar, você tem que pegar ali a parte visual, combinar com algum áudio, né, as cenas e tudo mais, e passar o sentimento que aquele livro traz, né, a essência que aquele livro traz. Por isso que eu achei extremamente vantajoso e muito bom, assim, eles terem focado nessa questão de vamos demonstrar para as pessoas que estão assistindo como é que funciona esse universo, em vez de meter lá um diálogo de, sei lá, 3 minutos só explicando como é que funcionam as coisas. Isso fez com que a série se tornasse mais objetiva, inclusive, né? E na minha opinião, gente, essa objetividade até o presente momento, né, desses dois episódios, não prejudicou o ritmo da série. Eu vi que teve uma galera que achou que foi rápido demais, outras pessoas falaram que achou ok. Eu sou do time que achou ok o tempo dos episódios. Inclusive, eu acho que um dos pontos principais, assim, dessa narrativa de Percy Jackson é que tanto no livro quanto na série tá bem perceptível que a gente tá vendo uma jornada de herói, né? E uma jornada de herói tem etapas. Inclusive, caso você queira saber mais o que significa esse negócio de jornada de herói, né? Quais são os requisitos para uma história dessa? Tem um vídeo aqui no Plantão Geek que eu explico certinho sobre isso. E essa objetividade, ela é tão priorizada que eles utilizam elementos do próprio universo do Rick Riordan, que é o autor ali, né, de Percy Jackson, para poder introduzir coisas na série. Um grande exemplo é o uso das cartas Mythomagic para você já mostrar o Percy com certo conhecimento em algumas criaturas mitológicas. Tipo, o Percy sabe o que é um minotauro, por exemplo. Ele consegue reconhecer. Por quê? Porque nesse primeiro episódio você já mostra lá ele e o Grover jogando essas cartinhas. É como se fosse o nosso super trunfo, sabe? Só que essas cartas no livro, ela é tipo assim, um detalhe que tem em um personagem que só entra no terceiro livro. É uma coisa assim, muito detalhezinho, sabe? Que se tornou de certa forma importante aqui logo no primeiro episódio de Percy Jackson. Por quê? Porque é uma forma de introduzir tanto o Percy quanto a nós nessas criaturas mitológicas, toda essa crença de mitologia que a gente vai ver ao decorrer da série. Inclusive, as cartas de Mythomagic não são as únicas referências presentes aqui no primeiro episódio. Olha, por ironia do destino ou não, a gente tem uma menção de um tal de Sr. Kane, ali no match, sabe? Quando o Grover tá conversando com o Percy. E assim, né, de todos os sobrenomes que você podia colocar, você colocou Sr. Kane, escrito ali com K mesmo, e pra mim isso foi muito uma referência às crônicas de Kane, né? Apesar do Sr. Kane presente nesse livro em questão não ser um orientador, nem nada assim, no sentido que o Grover colocou, eu acho que foi uma referência sutil, sabe? Uma referência só de nome. O mesmo pode ser dito num momento que a Sally tá falando com o Gabe
Gabe e ela fala que ela vai pegar um sanduíche da D'Angelo's. E assim, D'Angelo é literalmente o sobrenome de um dos personagens mais importantes que tem aí na saga, que só vai entrar lá pra frente, sabe? Lá no terceiro livro e tal. E eu sei que teve muita gente que falou que D'Angelo's é uma marca de verdade, né? Uma marca de sanduíche e tudo mais. Só que, sério, de todas as marcas presentes de sanduíche que você tem aí no planeta, você vai pegar justo essa? Me poupe, né? Pra mim foi uma referência também. Uma coisa que ficou bem perceptível durante a narrativa do episódio foi a presença de algumas telas pretas, né? Que ia aparecendo ali. E isso incomodou algumas pessoas, outras pessoas ignoraram totalmente. Eu não vi uma quebra de ritmo nessas telas pretas, né? Então, pra mim, não foi algo prejudicial na minha análise. Se tivesse quebrado o ritmo, aí sim seria de péssimo tom. Só que eu acredito que as telas pretas, elas tiveram uma função de respiro de tela, né? Tipo, você terminou a cena e dá um tempinho pra você respirar antes de começar uma outra. E eu acho muito bom, você aí que está querendo estudar cinema, se atente nas telas pretas de Percy Jackson, porque eles estão marcando os atos e os pontos de viradas narrativos com as telas pretas, tá? Então, caso você queira estudar um pouquinho sobre como funciona essa questão de você separar atos no cinema, como separar uma história, você pode já treinar com Percy Jackson. Pro nosso próximo tópico, gente, eu preciso introduzir, assim, um assunto que, cara, uma coisa que a galera tem que parar pra pensar é que muita coisa mudou de 2005 pra 2023. Percy Jackson foi lançado em 2005, né? Escrito ali em 2004, 2003. Ou seja, foram praticamente 20 anos desde que o livro saiu lá nos Estados Unidos. Em 20 anos, muita coisa muda, gente. Pensa aí num filme anos 80 e depois num filme do início dos anos 2000. A narrativa, os personagens, os problemas, os temas, os assuntos são os mesmos? Não, não vai ser os mesmos. Por quê? Porque a sociedade era diferente naquela época, né? O cinema tende a acompanhar a sociedade da época ali que as coisas estão rolando. Dito isso, eu quero falar um pouquinho aqui da mudança que fizeram na suavização, se é assim, eu não sei nem se essa palavra existe direito, mas na mudancinha que fizeram ali referente ao personagem Gabe, que é o padrasto do Percy. Pra quem não leu o livro, eu vou falar aqui um pouquinho pra vocês da diferença que foi, porque o Gabe do livro é um personagem que ele chega a agredir fisicamente a Sally Jackson. Ele é muito odioso, sabe? Ele é um personagem que é extremamente fácil de você ter ranço, enquanto na série ele parece mais mimado, ele parece aqueles adultos que nunca cresceu, extremamente folgado e etc. E aí isso gerou pautas no fandom, né? Da galera falando que talvez eles suavizaram o Gabe e que isso tenha ali um prejuízo mais pra frente, né? Porque talvez as coisas relacionadas ao Gabe não sejam justas pra ele mais, né? Tipo, as consequências da existência do Gabe, eu vou colocar dessa forma, não sejam justas ali no final. E isso é uma coisa que eu discordo bastante e eu vou explicar agora o porquê. Como eu falei, as coisas são diferentes, gente. Em 20 anos, as coisas mudam. No cinema, quando você vai inserir pautas problemáticas, você tem que garantir que você vai ter tempo suficiente de você desenvolver aquela pauta sem você banalizar ela, então tem que ali ser condizente com o tema, né, do seu projeto, do seu filme, da sua série, porque se você for inserir um negócio só por inserir e não trabalhar aquilo direito, isso acaba se tornando o que é chamado de recurso de choque, algo inserido só pra te chocar, que não tem função nenhuma. Dito isso, eu acho que foi muito coerente você tirar essa questão da Sally Jackson tomar porrada, sabe? Um negócio assim, pra que você vai colocar isso? Isso não condiz com a temática proposta pela série, né? Você tem lá, por exemplo, um humor todo sarcástico do Percy, que iria acontecer em cenas seguintes a uma que ele descobre que o Gabe batia na Sally, sabe? Umas coisas assim. O risco de você fazer isso no audiovisual especificamente, tá? É você acabar sem querer banalizando um assunto importante. Em 2023, a gente fala de tantas coisas relacionadas às mulheres, né? E aos direitos delas, e das lutas delas também, que pra mim seria muito de péssimo tom você colocar algo como o Gabe agredindo a Sally Jackson e sendo odioso naquele nível, pra você depois colocar algumas piadas, sarcasmo, né, um tom mais de comicidade ali no restante da série. Você ia acabar banalizando um assunto importante. E isso, por exemplo, é uma falha que o próprio livro tem, inclusive, na minha opinião. Só que era 2005, era 2003, 2004, quando tava sendo escrito isso. Era 20 anos atrás, as pessoas não falavam disso da maneira que deve. Então, assim, a série simplesmente, na minha opinião, não tinha espaço pra desenvolver uma trama de agressão, né? Você pode mostrar a toxicidade do Gabe de outras formas. Como, por exemplo, qual que é a principal
principal essência do motivo, assim, da existência do Gabe pra Sally Jackson. Ele é praticamente um sacrifício que a Sally Jackson tá fazendo ali, né, de ter um homem desse na vida dela, pra tentar camuflar o cheiro do Percy, né, pra tentar proteger ele. Ou seja, ela põe em risco a própria liberdade pra fazer isso acontecer. Isso é muito importante. O Gabe arrisca a liberdade da Sally Jackson. Então eu achei mais sensato você colocar um problema mais moderno, que as pessoas comentam bastante na internet. Quantas vezes você já viu aí na internet reclamação de casal que não tem confiança um no outro, que ele fica mexendo no meu celular, ele tem que ter senha, ele tem que ver quem eu sigo, ele atende minhas ligações, ele responde as minhas mensagens, você não tem privacidade, você não tem liberdade com o seu par. Isso é um tipo de abuso, sabe? É uma toxicidade, é um relacionamento abusivo. Então eles pegaram algo dessa modernidade e colocaram no Gabe. Ele continua arriscando a liberdade da Sally Jackson a partir do momento que ele fala que ele atendeu o telefone da mãe do Percy, sabe? É um negócio que ele tá ultrapassando uma linha. Você não precisa colocar ele batendo na Sally pra você ver que é um homem desagradável, sabe? Que é um cara tóxico, que não faz bem pra ela. Você não precisa colocar esse tipo de coisa. Então, por isso que pra mim foi totalmente compreensível essa suavização, por todos os motivos que eu acabei de citar. Isso, inclusive, leva a gente pra outra mudança, que é o fato da Sally Jackson retrucar o Gabe, né? No livro ela fica mais quietinha. No livro ela baixa a cabeça. Ela deixa, né, o Gabe ficar lá sentando os xingamentos nela e ela fica quietinha, enquanto na série não. Na série ela retruca. Mas você pode ver que no final ela cede. Ela retruca, ela fala o que ela precisa, mas ela cede. Ou seja, o sacrifício da Sally que ela tem que fazer em relação ao Gabe permanece, porque ela cede, ela faz as coisas que é necessária ali pra ela conseguir algum tipo de concessão ali com o Gabe. Ou seja, a mudança não se tornou prejudicial para a narrativa, ao meu ver. Porque, novamente, estamos em 2023. Você não vai colocar uma mulher sofrendo abusos, né, nítidos abusos, baixando a cabeça. Você tem que passar uma mensagem importante para as pessoas que estão assistindo, para o público novo que está assistindo. Não estamos em 2004 mais. Outro ponto muito importante nessa narrativa toda de Percy Jackson é uma coisa que eu gosto muito de reparar nas produções, que quem é seguidor aqui do Plantão Geek já sabe que eu falo muito sobre isso, porque inclusive é uma das minhas especialidades profissionais aí, que é a questão da narrativa psicológica de Percy Jackson. Nesse caso, no primeiro episódio, você foca bastante na questão do Percy e do Grover, certo? O Percy tem uma questão dele não se sentir pertencente a nenhum lugar, né? Ele se sente um fardo, alguém que só atrapalha, que é uma coisa ali retirada diretamente dos livros, mas eu vou dar um destaque aqui também, gente, pro Grover. Inclusive, gente, é muito cedo eu falar que o Grover da série é melhor que o Grover do livro. Eu nem acredito que eu tô falando um negócio desse, mas pra mim é. Porque na série fica mais evidente esse peso que o Grover carrega nos ombros, né? De ser o protetor. Ele não pode falhar. Ele já falhou uma vez, né? O pessoal que leu aí os livros já sabe. O Grover já falhou uma vez. Ele não pode se dar o luxo de falhar de novo. E você sabendo isso, cenas como a Sally pedindo pro Grover prometer pra ela que vai proteger o Percy acabam se tornando muito mais pesadas. Tem um peso narrativo muito melhor. Você apresenta logo no primeiro episódio uma questão de lealdade muito grande de ambos os personagens, né? Tanto do Percy para com a mãe dele e do Grover para com o Percy, né? Você vê que o Grover faz coisas que deixam o Percy bravo até, mas que é totalmente visando a lealdade dele. Isso, inclusive, faz ele ficar mal, né? Quando ele prejudica o Percy propositalmente para salvar a vida dele, é uma coisa que faz mal pro Grover, o que eu acho que dá uma camada muito melhor pro personagem dele do que aquelas que são dadas no livro. Inclusive, uma das mudanças que eu gostei muito, né, que deram, assim, uma inserida nesse traço de personalidade para a Sally Jackson ali, é que pra aqueles que não sabem, a Sally, ela gosta muito de escrever. Ela é uma escritora, né, ela é ligada nessa questão de literatura e tal, então eu amo o fato dela fazer citações para o Percy durante esse episódio, né. Ela, inclusive, faz uma citação ali que envolve o herói Perseu, bem no finalzinho e também no começo do episódio, o que pra mim traz uma sensação de ciclo completo, sabe? Eu achei muito legal, muito bonito. E é importante porque dá um pedacinho ali da personalidade da Sally Jackson, né? Uma coisa que você só vai descobrir nos livros muito mais pra frente e trabalhado de forma mais rasa. Então a série melhorou nesse aspecto também. Outra coisa que eu acho importante comentar aqui é que o público-alvo da série, eu acho que ele acaba agradando tanto as pessoas que são fãs quanto as pessoas que não são fãs ainda. Porque quem não é fã vai conseguindo entender perfeitamente, né? Principalmente porque o universo do Rick Riordan é muito vasto.
texto, né? Ele tem muitos detalhes. Então eles estão introduzindo as coisas aos poucos, né? Se eles não falam, eles mostram, como eu falei pra vocês logo no começo do vídeo, né? E pra quem é fã da série, eu acho que isso é um perfeito exemplo de como uma adaptação deve ser feita. Adaptar não é Ctrl+C, Ctrl+V, é você fazer mudanças, porque afinal de contas isso não é um livro, isso é um produto audiovisual que está em uma década diferente, inclusive, então você tem que ter um cuidado com o tema, o assunto que você está inserindo, pra quem que você está falando, como é que as pessoas vão absorver essa nova mensagem, sem você se afastar ali da essência do livro. Então eu acho que quem é fã dos livros não vai se desapontar com isso também. Até o presente momento, e eu já estendo isso pro episódio 2, as mudanças que foram feitas, pra mim, foi totalmente válido. No quesito atuação, tá todo mundo mandando muito bem, até os personagens que são coadjuvantes, como por exemplo, a Sally Jackson mesmo. Mais pra frente, no episódio 2, a gente vai citar alguns outros, todos eles têm o seu momento de brilhar, sabe? E é claro que tem um destaque muito grande pro Walker Scobell, que é o cara que faz ali o Percy. Ele tem toda aquela aura sarcástica que o Percy tem dos livros. O Aryan Sinhadri, que é o ator ali que faz o Grover, também tá muito de parabéns. A gente olha pra cara dele e eu fico com dó. Eu já fico com dó, eu já quero proteger, eu já fico, meu Deus, o bichinho tá sofrendo tanto, ele quer ajudar o amigo dele, sabe? Então os atores estão mandando muito bem. Logo, logo eu volto com essa pauta também. Sobre a fotografia de Percy Jackson, eu já falei bastante nos vídeos de análise, né? Do trailer e tudo mais, então eu só mantenho aquilo que eu disse antes, que o uso das cores de Percy Jackson é muito bom, tá? Ele também é ótimo pra praticar, viu? Estudantes de cinema. A fotografia de Percy Jackson é muito clean, sabe? É uma coisa muito nítida de significado. Uso de cores, né? Toda aquela coisa de aplicar a teoria das cores em Percy Jackson funciona muito bem. Os efeitos VFX estão muito bons também em Percy Jackson. Inclusive, quero fazer uma menção honrosa pra transformação da Senhora Dodds, porque essa transformação foi um negócio assim que eu vi várias vezes seguidas, porque eu achei impecável o nível de suavidade que teve essa transiçãozinha aí da transformação da Senhora Dodds, né? Os efeitos estão, pra mim, impecáveis. E eu gostaria de pontuar também um mérito muito grande do Bear McCready, que é o cara ali que faz a trilha sonora de Percy Jackson. Pra quem não sabe, o cara foi ali responsável pela trilha de God of War, ele foi responsável por Outlander, The Walking Dead, Anéis do Poder, sabe? O cara só tem filmão, só tem jogão, sériezona, sabe? No currículo. E você vê que realmente a ambientação dele faz toda a diferença numa cena, gente. Tenta assistir a uma cena de Percy Jackson sem essa questão da trilha. Você vai perceber que às vezes o drama abaixa muito da cena, ou então a ênfase que aquela cena precisa ter é diminuída drasticamente. Então, assim, mérito muito bom aí da trilha sonora. Eu quero dedicar aqui um momento também pra falar dos créditos finais, né? Que são uma grande referência a artes gregas, né? A pinturas gregas, toda a arte que acontecia naquela época. Eu achei muito bom os créditos. Inclusive, nos créditos, gente, tem a temporada inteira, tá? Tem praticamente a temporada inteira, com alguns destaques que eu vou começar a falar agora, como, por exemplo, a missão principal, né, com esse take aí do raio de Zeus. Você tem as fúrias voando no céu, tem um trem, que a gente viu o trio principal, né, nesse trenzinho ali no trailer. Tem um barquinho de guerra, que pra mim é um foreshadowing dos livros seguintes, né, junto com essa criatura aí na água. Tem a Quimera, a caça-bandeira com o Quirón assistindo. Inclusive, o Quirón tá com roupas antigas, né? Então você já fica atento aí com o fato de que talvez eles vão explorar um pouquinho o passado do Quirón, né? Talvez vai pegar um pouco da época do primeiro acampamento e esse tipo de coisa. A gente tem um táxi, né? Que é um veículo ali que o trio também vai usar. Tem a Medusa, tem o barquinho do Caronte, né? Que é aquele cara que atravessa as almas pro mundo inferior e a gente vê os personagens ali dentro. Tem o próprio mundo inferior com o Cérbero, os sapatos alados do Luke, que é um item mágico que ainda vai aparecer. Tem o próprio Hades, né, o deus do mundo inferior. Tem uma coruja marcando a presença de Atena. O Ares na motocicleta. Tem a roleta do Cassino Lotus, né, com o Hermes ali do ladinho. Parque de diversão do lado, né, que remete bastante à missão que o Percy e a Annabeth vão fazer nesse lugar. O Hefesto com o Percy e a Annabeth num barquinho ali no canto. O Poseidon nos mares, o Arco de St. Louis, que é um local ali bem presente do primeiro livro, né, que é importante. Tem um ônibus, que também tem todo um rolê do trio pegando um ônibus ali em Ladrão de Raios. Tem algumas engrenagens remetendo à participação do deus Hefesto nessa temporada. O Empire State, que é o lar de todos os deuses. E tem esse take com alguns deuses como o Hefesto, Zeus, Atena,
Ares, Hermes e Hades. Inclusive, fica aqui um comentário aleatório pra vocês. Falaram que Athena não ia aparecer nessa temporada. E olha só, não mostraram todos os deuses, mostraram 7. E aí a única de todos esses deuses que mostraram ali que não vai estar na temporada é a Athena. Tipo assim, seria um pouco estranho pra mim, né? Todos os deuses mostrados vão estar na série. A gente sabe disso por fotos promocionais, trailer e etc. Aí a Athena é a única que não aparece, sendo que ela tá ali, em pessoa até, não é nem só o símbolo da corujinha, colocaram ela lá, desenhada. Então assim, né, gente? Não sei, vai que a gente tem alguma surpresa mais pra frente, né? Eu queria dar uma ênfase que eu achei muito legal ver como é que seriam os sonhos do Percy, né? Os pesadelos do Percy é uma coisa muito relevante durante a saga toda, então é bem interessante que eles estão focando isso desde o primeiro episódio e nesse eles continuam também. Aquela questão de narrativa psicológica, ela bate muito mais forte nesse episódio, principalmente com uma inserção de um ponto de vista do Grover, né? E isso eu acho impecável, era uma das coisas que eu mais estava ansiosa pra ver aí na temporada, era você colocar POVs de outros personagens, backstories de outros personagens. E no POV do Grover, a gente vê tudo aquilo que eu acabei de citar no episódio 1, né? Que foi inserido no episódio 1. Ele tá preocupado em falhar com a promessa dele, que ele fez ali com a Sally Jackson. Ele tá preocupado de não conseguir proteger o Percy, de não conseguir ser leal a ele. Então ele tá fazendo tudo o que ele pode, mesmo se for contra os seus superiores, pra tentar ajudar o Percy. Novamente, aquela questão do peso das promessas da Sally Jackson é muito forte aqui, né? Mas dessa vez, diferente do primeiro episódio, o troféu narrativa psicológica vai para o Percy, com uma pequena mudança que fizeram ali relacionada ao livro, que deixou a série muito mais interessante, né? Você conseguiu ver mais, assim, de forma palpável, essa questão da narrativa psicológica do Percy quando você explica o conceito de glória, né? Quando eles falam ali pra ele que a glória, ela traz, assim, um destaque pra pessoa, né? E isso acaba enaltecendo o desejo do Percy de ser notado pelo pai, né? Ele tá muito desesperado pra se sentir pertencente a alguma coisa. E isso, assim, pra mim foi uma sacada de mestre. No livro, o Percy é meio tanto faz pras coisas, né? Só que se você coloca o Percy sendo meio tanto faz, assim, no audiovisual, fica uma coisa desinteressante, fica parecendo que o personagem não tem propósito. Sendo que assim, no livro, como eu falei, ele é meio tanto faz, só que a gente vê as inseguranças dele no pensamento. A gente não tem como colocar pensamentos do Percy no cinema. Então você tem que demonstrar. Como é que você demonstra as inseguranças do Percy? Como é que você demonstra a necessidade dele de se sentir pertencente? Como é que você passa uma mensagem mais eficaz pra quem tá assistindo? Você insere algumas ceninhas que mostram essa insegurança, né? Inclusive, isso já dá uma brecha muito grande até o final da saga toda, né? Essa luta de pertencimento do Percy vai ser transformada em algo assim que ele vai perceber que ele não precisa dessa validação, que ele pode escolher onde ele quer pertencer, né? Quem vai estar na vida dele, quem não vai estar, e ele pode ser feliz dessa forma, né? Escolhendo, ele não precisa da aprovação de pessoas que ele não se importa. Na própria série mostra que ele, assim, se importa muito pouco com o pai dele, ele tem raiva até, ele enfrenta as pessoas ali, né? Ele fala, por exemplo, numa cena fantástica, que ele é filho da Sally Jackson, que foi a única pessoa que teve coragem de chamar ele de filho, sabe? Então uma cena dessa tem um peso muito grande. E é claro que eu vou dar destaque numa das melhores cenas do episódio pra mim, que é o Percy fazendo uma oferenda pra mãe dele, sabe? Ele não faz uma oferenda pra Hermes, que é o que acontece ali no livro, ele faz uma oferenda pra mãe dele, ele queima ali algo que é importante pra ele, que no caso é um docinho azul, né? Uma memória direta pra mãe dele, a coisa mais importante que ele tem ali. E é uma cena que é colocada assim de uma forma muito emocionante, que ele fala que pela primeira vez ele tem amigos, que ele se sente bem, que as pessoas podem ser legais, como se ele estivesse desabafando com a mãe dele. E no final tem uma coisa muito simbólica que ele assopra uma velhinha, né? Tem esse ponto de luz na cara dele, com uma trilha emocionante e tudo mais, e eu acho que foi criado a partir dessa velhinha aí uma metáfora muito boa dessa luz se apagando, né? Que foi literalmente a última visão que o Percy teve da mãe dele. Foi uma luz, né? Uma coisa toda brilhosa que de repente se apagou, sumiu. A Sally Jackson era a luz da vida do Percy e ela se apagou, exatamente como é mostrado ali na cena. Então, pra mim, mérito total da fotografia, mérito total da escrita ali de narrativa psicológica, uma das melhores cenas
cenas do episódio, sim. Eu gostei bastante que foi utilizado um recurso de foreshadowing, que pra quem não sabe, é quando você dá pistas da história dentro da própria história, através da relação do Percy com alguns personagens, ou até mesmo da função de determinados personagens na história. Por exemplo, o personagem Luke, ele tem uma função muito importante ao decorrer da história, que eu não vou falar porque senão vai ser muito spoiler, né, pra quem só está acompanhando aí os episódios, e isso fica muito evidente na forma que ele explica as coisas pro Percy, né? Ele tem algumas críticas, algumas questões assim que vai ser desenvolvido melhor no futuro da saga. A relação do Luke com a Annabeth também é um foreshadowing, é uma questão que fica muito evidente, ele falar que ela é família, ele explicar um pouquinho da história dele com a Talia e com a Annabeth, essas coisas aí, gente, tudo foreshadowing. Inclusive, isso enaltece aí uma boa mudança que aconteceu na série, que é o fato do Luke apresentar o acampamento ali pro Percy. Inclusive, você vê o Percy testando as suas habilidades, né? Mostrando algumas coisas de outros chalés. Então, eu achei que isso ficou uma ambientação muito legal. Tem até uma referência do segundo livro, que é o Mar de Monstros, quando você mostra essa criatura aqui. E eu gostei de ver que o acampamento colocou um pouquinho mais de representatividade quando, por exemplo, apresentou uma semideusa que é cadeirante, sabe? Isso foi uma coisa assim, um detalhe tão simples, mas que eu achei muito legal. E, gente, falando em ambientação, o que foi o acampamento meio sangue, que ele foi exatamente tudo aquilo que eu imaginei. Eu gostei que eles dedicaram um tempo real de você mostrar tudo aquilo que tem no acampamento, sabe? Até coisas que a gente não tem tão forte assim no livro, mas que você mostrou, você fez questão, né, de colocar ali pra galera ver. Então foi uma coisa lindíssima, ambientação 10/10. E, inclusive, eu peguei a referência de O Hobbit ali quando você foi mostrar o conselho do casco fendido, né? Porque a caverninha ali é igualzinho uma toquinha de Hobbit, é impressionante. Quero dar um destaque aqui também pra maquiagem da Dríade, que é essa criatura, né, entre aspas aí, da floresta, é um espírito da floresta, vamos, né, deixar dessa forma. E, gente, isso daí é maquiagem, tá? É maquiagem com VFX, mas ficou uma coisa assim que, meu Deus, coitada da mulher que teve que ficar horas ali fazendo aquela maquiagem, mas valeu a pena. E por último, e não menos importante, eu quero dar destaque em atuações, né, como, por exemplo, a atuação da Leah Jeffries, né, que é a atriz que faz a Annabeth, que, gente, foi duas frases dessa menina que eu já falei, meu Deus, é a Annabeth, sabe? 100%. As interações que ela tem com o Percy também, trazendo foreshadowings da narrativa deles, do desenvolvimento deles dois, também estava presente nesse episódio. Inclusive, isso gerou uma cena de improviso. A cena que a Annabeth arruma a armadura ali do Percy foi uma cena improvisada pela atriz, caso alguém aí não saiba. Então você vê que a gente tá lidando com um elenco que entende tão bem os personagens, é mega fã da saga, a ponto que consegue fazer uns improvisos que são completamente relevantes pra narrativa. E lembra que eu falei que os atores coadjuvantes têm um destaque muito bom também? Pois é, né? O coadjuvante que eu escolho destacar aqui é o ator que faz o Sr. D, né? Que os fãs de Brooklyn Nine-Nine conhecem aí como Pimento. Ele também é um outro ator que eu bati o olho e falei, meu Deus, mais Dionísio impossível. Ele gerou um bom timing de comédia ali, esse ator é um ator de comédia, então eu gostei bastante da participação dele também. Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilhe esse vídeo pra todo mundo que você conhece, que gosta de filmes, gosta de série e também, é claro, que gosta de Percy Jackson. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!